E agora, encerrando as nossas disfunções da cintura escapular, falaremos do nosso último assunto em termos de disfunção. Falaremos das disfunções homotorácicas, lembrando que é uma uma falsa articulação, que são planos de deslizamento. A escápula não se articula, não se encaixa em si com a parede torácica em termos clássicos articulares, porém pode ter seu movimento restrito devido a espasmos musculares que a move. E veremos quais são essas restrições. Primeira disfunção escapular que eu vou falar para vocês é a superioridade da escápula. Como o nome já diz, ela foi para cima. E olha só, gente, que legal, que fácil da gente entender. Se vocês pegaram bem a parte de anatomia e biomecânica, quem gerará essa disfunção são aqueles músculos que nós estudamos que puxam a escápula para cima. A escápula tem músculos que puxam ela em diversos vetores e os músculos que têm esse vetor de puxar cefalicamente farão com que ela suba e fique presa naquela posição. Quem que são esses músculos? Primeiro deles, elevador da escápula, inervado pelas raízes de C3 a C5, puxa a escápula superiormente. Peitoral menor. O vetor do peitoral menor não é exatamente um vetor para a cabeça, porém, quando o peitoral menor puxa o processo coracoide anteriormente, há um movimento como se fosse de polia na nossa região torácica que faz com que a escápula suba. Peitoral menor, raízes de C6 a T1. O trapézio superior, esse sim com um vetor muito importante cefálico de subida da escápula. Inervado pelo nervo acessório, 11º par de nervo craniano, sua parte motora, e sua parte sensitiva, região de C3 a C4. Gente, essas raízes nervosas que aqui estão, você que está nessa altura do curso, já aprendeu a tratar coluna lombar, coluna dorsal, coluna cervical. Então você sabe que para eu tratar esse músculo, eu preciso verificar se existem disfunções, facilitações nessas raízes e tratar essas regiões do corpo do paciente antes de tratar esses músculos, para que eu tenha a minha máxima eficácia possível no tratamento. E também eu posso ter como etiologia problemas posturais. Fica como exemplo a escoliose. Sintomas que esse paciente apresentará: dores isquêmicas desses músculos. Que dores isquêmicas, né? O que é uma dor isquêmica? Normalmente, a dor isquêmica ela tem aquelas características de peso, de fadiga no músculo. É uma dor difusa que se espalha pelo músculo e ela costuma aparecer quando você usa o músculo. Então, se você fizer testes de contração desses músculos, especialmente contrações isométricas mantidas, normalmente esses músculos apresentam fraqueza e ou vão reproduzir dores. Então, dores isquêmicas desse músculo e, claro, se eu tenho esses músculos bloqueando a escápula no vetor cefálico, eu vou ter o quê? Uma restrição do descenso escapular. A escápula ela aceita ir para cima, mas ela não desce, ela não aceita ir para baixo. Diagnóstico da disfunção de escápula superior. O que eu vou encontrar nesse paciente? Quando eu faço a avaliação, a inspeção dele, olho a postura desse paciente, eu vou ver um ombro mais alto que o outro e um pouco mais anterior. Ou seja, há uma discrepância, uma perda de sincronia na altura entre os ombros. Na palpação, o ângulo inferior da escápula, do ombro que está alto, estará mais superior, ou seja, indica que uma escápula está mais alta que a outra. E claro, se eu escanear manualmente, vasculhar esses músculos, encontrarei pontos gatilhos, os quais já expliquei para vocês na aula anterior, já falei sobre eles, o que são e o que eles geram. No teste de mobilidade da escápula, se ela está para cima, ela vai rechaçar, vai haver uma restrição da sua descida, ela não aceita descer, porque aqueles músculos que estão espasmados estão bloqueando esse movimento. E os movimentos que exigem retroposição do ombro, ou seja, que o ombro vá para trás, também estarão restritos. Lembra que o peitoral menor é um dos músculos que estará espasmado? Se o peitoral menor está espasmado, o ombro vem para frente. Então, esse é um dos principais motivos nos quais essa retroposição, esse movimento do ombro para trás estará restrito.
Nos testes musculares, o trapézio inferior estará hipotônico, pois neste movimento ele é um antagonista do superior. Então estou falando de inibição recíproca de Sherrington. E encontrarei também fraqueza ou hipotonia do meu latíssimo do dorso, o grande dorsal, pelo mesmo motivo. Quando eu olho o paciente em sua face dorsal e faço a palpação no ângulo inferior da escápula, como já falado para vocês no diagnóstico, eu encontrarei uma diferença de altura entre esses ângulos escapulares, aonde no lado da escápula superior esse ângulo estará mais alto. Vamos para uma nova disfunção? Então agora vamos estudar a adução da escápula. Ou seja, estou falando que a escápula ela se aproximou da minha linha média do corpo, se aproximou da coluna, dos meus processos espinhosos. Como causa, como etiologia desse problema, temos uma adução fixada pelos espasmos dos romboides e trapézio médio, que são os principais adutores escapulares. Então, o espasmo desses músculos vão aproximar a escápula da linha média do corpo, das espinhosas da coluna, e impedir com que a escápula se lateralize, se abduza, então gerando a disfunção de adução escapular. O paciente que tem essa disfunção apresentará como sintomas dor isquêmica na região interescapular, onde esses músculos estão localizados, restrição de movimentos que exigem báscula lateral. Por quê? Para ocorrer a báscula lateral da escápula, a escápula precisa se lateralizar, abduzir. E esses músculos não permitem isso e não permitem com que o ângulo inferior da escápula vá para fora, assim executando a báscula. E claro, se eu não executo báscula lateral, movimentos como trazer a mão na cabeça, movimentos de abdução em grande amplitude estarão restritos e podem ser sintomáticos ao nosso paciente. Na minha questão diagnóstica, vou ver que o bordo interno, o bordo medial da escápula está mais próximo da linha média do corpo do que da escápula oposta e encontrarei pontos gatilhos nesses músculos já citados, trapézio médio e romboides. Disfunção em báscula externa da escápula. Os músculos que fazem com que a escápula tenha o seu movimento de lateralização e subida do seu ângulo inferior para poder fazer com que a glenoide olhe para cima, esses músculos estarão espasmados. Os músculos opostos que fazem esse movimento em báscula interna estarão hipotônicos. E a causa desse problema é, então temos como etiologia desequilíbrios posturais, capsulite adesiva e disfunções vertebrais e glenomerais que gerarão espasmo dos músculos que realizam a báscula externa. Olha só, capsulite adesiva, gente, é uma condição patológica no qual a cápsula articular está retraída, restringindo o movimento gleno-humeral. E isso gera uma tendência de báscula externa da escápula, tá bom? Então fiquem atentos a pacientes com essa condição. Nessa disfunção, o que ocorrerá? A báscula externa será fixada pelo elevador da escápula, redondo maior, subescapular e parte inferior do serrátil anterior maior. Ou seja, os músculos com vetores não necessariamente no mesmo sentido, mas a soma desses vetores vão fazer com que a escápula adote uma posição mais alta, com seu ângulo inferior mais lateral e ângulo superior mais medial. Como a gente pode ver como exemplo aqui na imagem, onde o redondo maior puxa o ângulo inferior da escápula para fora, enquanto o elevador da escápula puxa a escápula mais para cima. No paciente com báscula externa, no seu diagnóstico eu encontrarei na inspeção ombro mais alto, do lado onde a escápula está em báscula externa, e o ângulo inferior da escápula mais externo, com a escápula com uma tendência de abdução, de lateralização em relação à linha média do corpo, lá no gradil costal. Palpação, os mesmos achados da inspeção, a escápula mais alta, com ângulo
inferior da escápula mais lateral, ângulo superior mais medial. Eu estou falando da mesma escápula, gente, comparar o ângulo inferior ao ângulo superior da mesma escápula para observar a rotação da escápula em relação a esses ângulos. E a escápula levemente abduzida ali, com tendência de já estar presa nessa posição de báscula lateral. Na mobilidade, ela vai rechaçar a báscula interna. Esses músculos que estão espasmados, eles não aceitam com que a escápula faça o movimento oposto à disfunção, então rechaçando a báscula interna. Quando eu for testar esses músculos, eu encontrarei fraqueza, hipotonia do feixe clavicular do peitoral maior e dos músculos romboides. Na báscula externa, eu preciso que a minha clavícula suba, então o peitoral menor, a sua inserção clavicular, que é o feixe clavicular do peitoral menor, ele estará hipotônico, já que a clavícula já estará numa posição previamente de subida devido à báscula da escápula, e os romboides, que são adutores, que trazem a escápula para o centro do corpo, em direção à linha medial. Esses músculos estarão hipotônicos. Disfunção de báscula interna da escápula. Na báscula interna, como mecanismo lesional, o que eu encontrarei? Espasmos do trapézio inferior, geralmente associado a outros problemas, como disfunções vertebrais, de C2 a C4, disfunções de cervical alta, que a gente chama de C0, C1, que é a transição occipito-cervical, e problemas no forame jugular. Vejam, essa disfunção ela é menos frequente, mais rara, porque usamos muito mais os movimentos da escápula para fora, de báscula externa, do que de báscula interna. Então, a tendência dos músculos de báscula interna espasmarem geralmente está associada a esses outros problemas aqui citados. Então, essas disfunções, como disfunções torácicas também, devido à origem e inserção desses músculos, são fatores que favorecem esse problema. O paciente que tem a báscula interna apresentará dor isquêmica no seu trapézio inferior, por espasmo desse músculo, e restrição a movimentos aonde eu preciso atingir uma amplitude acima de 140 graus. Ou seja, sempre que eu preciso de grandes elevações do meu membro superior, quando chega lá aproximadamente a 140 graus, devido ao espasmo desses músculos, haverá uma restrição de movimento com consequentes sintomas do paciente. Como exemplo, o movimento de levar a mão à nuca, o movimento mão-cabeça, já amplamente discutido aí ao longo das nossas aulas. No diagnóstico desse paciente, eu encontrarei o ombro com uma tendência de estar mais baixo e mais posterior, e na escápula, seu ângulo inferior estará mais medial, ou seja, mais próximo da coluna, enquanto seu ângulo superior estará mais lateral. Na palpação, encontrarei esse achado aqui, como já colocado para vocês, e pontos gatilhos, principalmente do trapézio inferior. Nos testes de mobilidade, a escápula em báscula interna rejeita o movimento de báscula externa. Então, quando eu preciso que essa escápula rode externamente, ela não executa esse movimento, e isso eu posso fazer manualmente ou induzir, pedir para o paciente fazer movimentos ativos. Então, seja passiva ou ativamente, haverá restrição desse movimento. E ligeira redução da rotação posterior da clavícula. A clavícula vai estar com uma tendência de rotação anterior. Nos testes musculares, hipotonia dos músculos que basculam a escápula externamente. Então, estou falando do oposto da disfunção anterior. As disfunções de báscula externa e interna são antagônicas. Os músculos que levam a escápula em báscula externa, na báscula interna, estarão hipotônicos. Então, ficar atento aí, relembrar lá da nossa biomecânica, da nossa anatomia. Por exemplo, elevador da escápula, peitoral menor, serrátil anterior, como comentado anteriormente, aí com tendência de hipotonia.